Estamos aqui na TV Direta, nosso retorno, né? Depois de um bom tempinho sem o programa Saúde, para novamente poder entrar na casa de vocês e dar início a esse programa que a gente faz com todo carinho, tentando levar o máximo possível de informações, onde vocês possam ter uma noite agradável e ou quem assiste, né, na hora do almoço, uma tarde, onde vocês obtêm muitas informações e assim mude o seu dia a dia. Gente, hoje não é diferente, um programa inédito com um convidado que já veio várias vezes aqui, que eu também vou tomar a liberdade de chamar do nosso amigo aqui da TV Direta, porque a gente gosta muito de recebê-lo e fica muito feliz quando ele aceita o nosso convite, né? Lembrando que o dia 1º de outubro foi comemorado o Dia do Idoso, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do Dr. Jean-Pierre. Dr. Jean-Pierre é médico, geriatra, né? Ele mora aqui na nossa vizinha cidade de São José do Rio Pardo, mas trabalha lá, trabalha aqui em Mococa, né? Eu acho até que ele já é meio mocoquense, né? E eu vou dar nossas boas-vindas e mais uma vez, nosso muito obrigado de coração por estar com a gente aqui hoje, Jean. Boa noite, obrigado pelas palavras, né? É mais um prazer estar aqui novamente nesse programa de grande audiência, né? E todos os pacientes falam muito, né? Esse programa realmente é um sucesso aqui na região. E espero que o público, né, ouvinte, nos compareça nessa hora para poder aprender um pouco sobre o processo de envelhecimento. Gente, ninguém, assim, a princípio, quer morrer cedo, né? E a gente sabe que a expectativa de vida aumenta gradativamente. As pessoas estão vivendo cada vez mais. De primeiro, com 55, 60 anos, assim, a pessoa já até pensava, olha, já estou perto, né, de ir. Hoje não, hoje a gente vê cada vez mais pessoas com 90, 100 anos. E a gente que quer viver mais, tem que querer também viver com qualidade, né? Não adianta ter só quantidade de anos. Então, você que está em casa e quer ter qualidade de vida hoje é o dia, vamos aprender com o Dr. Jean-Pierre como chegar na 3ª, 4ª idade com bastante saúde, né? Tendo uma idade avançada e uma saúde concomitante, né, doutor? Exatamente. Essa semana é muito importante, né, que é o dia, comemora o Dia Internacional, que é dia 1º de outubro. Essa data é colocada por conta de São Vicente de Paula, né, o santo, um santo francês do século XVI, que ele ajudou muito nas obras de caridade, os asilos, né? Então foi colocado pela ONU. Para você ver a importância, a ONU colocou essa data em 1990. E no Brasil, só em 2006 que foi promulgado o Dia Nacional, que é dia 26 de setembro. Então você vê que a própria ONU e o próprio Brasil, eles estão um pouco atrasados em relação à valorização dos nossos idosos, né? Então realmente essa data é uma semana assim de reflexão, né, sobre o pensamento do idoso. Na verdade, eles colocaram essa data, quando a ONU coloca alguma data comemorativa, ela quer na verdade fazer que todas as pessoas envolvidas com idosos que reflitam, né, e melhorem o seu atendimento. Então, assim, o atendimento no dia a dia, no banco, o respeito a uma pessoa da 3ª idade, né, a própria prevenção para as doenças, né, o tratamento. Então, tudo que está relacionado ao idoso é para que nessa data a gente possa refletir um pouco melhor. Que é uma população muito discriminada, né? A gente vê hoje, né, com a política, com a economia do país, que geralmente as pessoas que estão naquela fase ativa de trabalho, elas são mais respeitadas. Parece que a partir do momento que a pessoa chega ao processo de aposentadoria, parece que ela é deixada de lado, né? Então, é uma época muito difícil para a pessoa que está envelhecendo essa aceitação. Então, essa data, espero que essa data sirva para a gente fazer uma reflexão, né, sobre a importância, a preocupação que a gente tem que ter com nossos idosos. Ou da melhor da 3ª idade, né? E vocês que estão em casa nos assistindo, vocês podem participar do programa Saúde. Ligue para a gente. Nosso telefone, o 3656-4147, ou mande um WhatsApp para a gente. Olha lá, o nosso WhatsApp também está aparecendo o número na tela, né? É o
9547-6879. Então liga pra gente, mande seu WhatsApp. O importante é vocês participarem e aprender junto a gente. Porque quem que não tem o pai, o avô, às vezes está com algum probleminha, alguma dúvida, não sabe como lidar em determinadas situações, hoje é o dia de vocês aprenderem um pouquinho mais. Vamos aproveitar a presença do nosso convidado aqui, né? E tirar as dúvidas e assim cuidar melhor, né, dos nossos idosos. Como disse o doutor, pessoas que não devem ser discriminadas e sim valorizadas, onde a gente pode aprender muito mais com eles, aproveitar as experiências de vida, né, doutor? Sim. E assim termos uma vida melhor junto a eles, né? A população geriátrica, né, a população da terceira idade, nesses praticamente 40 anos, ela cresceu 15 vezes, né, o número de 60. Então, daqui 15, 20 anos, a gente vai ter mais idosos do que crianças no mundo, né? Então, isso mostra a importância dessa população, né? E os adultos que são agora vão estar na melhor idade daqui a alguns anos. Então, tudo que for feito de bom nesse momento, né, é importante que isso reflita até para a gente que está envelhecendo, né? Então, as pessoas acham, não, quando eu chegar na terceira idade eu vou brigar para melhorias, tanto na aposentadoria, condições socioculturais, econômicas, de saúde, mas a gente tem que começar desde cedo. E é tão rápido, né? Exatamente. Quando a gente vê, já chegou, né? Então, e a expectativa de vida, como eu já falei em outros programas, a gente só está aumentando, né? Há 50 anos atrás, a média de a pessoa chegar era 50 anos. Na idade de Cristo, por exemplo, a pessoa chegava à média 30 anos, na época, né? Então, na época do Egito, de Roma, a média era 30 anos. Um chegava a 40 por causa das doenças, né? As condições de saúde eram muito péssimas, né? Então, hoje a gente vê que em praticamente 50 anos a gente triplicou. Hoje a gente está em torno de 75, já o Japão, a Suécia, os países desenvolvidos estão chegando à média de 80 anos, 85. Então, a expectativa de vida realmente cresceu bastante, né? Doutor, bom, mas muitas vezes a gente tem um avô em casa, uma pessoa assim, mais idosa, e está lá, uns 85, 90 anos, e começa a ficar esquecido. Trocar alguns nomes. Até que ponto isso é doença? Porque às vezes a pessoa fala, não, isso é normal, está ficando esclerosado, né? Quando procurar ajuda? Até que ponto a gente pode falar assim, não, isso é uma demência da idade? Isso. É importante lembrar, tanto a Abrasca, a Associação Brasileira de Alzheimer, quanto a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e as sociedades de neurologia, né? A Associação Brasileira de Neurologia, colocam que a gente tem que ficar assim, uns sinais de alerta, né? E quais são esses sinais de alerta? Obviamente a gente encontra com pessoas de 30, 40 anos, fala, eu estou esquecendo, eu acho que eu estou com uma esclerose, uma demência. Só para lembrar, como já mencionei outras vezes, as demências, existem casos raros abaixo de 50 anos, né? Normalmente a faixa etária de maior prevalência é acima de 80 anos. Mas é lógico, acima de 60 anos a taxa está em torno de 1 a 3%. Acima de 70 anos, ela está em torno de 8 a 10%, né? E acima de 80 anos é 40%. Então, praticamente, ela é 40 vezes maior acima de 80 anos. Então, se você tem uma pessoa, um jovem percebe que seu avô, seu pai, seu irmão, né, mais velho, tem mais de 60 anos, que é uma idade mais importante para o diagnóstico, que tem uma prevalência maior dessa doença. E você tem aqueles sinais de alerta. E quais são esses sinais de alerta? Então, são, primeiro, coisas que podem acontecer com nós jovens no dia a dia, né? Então a gente tem que ficar atento, mas começa a colocar objetos e perder durante a casa, né? Uma situação bastante importante, ela começar a ficar repetitiva. Ela fala uma história e daqui 15 minutos, 10 minutos ela repete a mesma história. Você lembra que eu falei? Aí daqui 10 minutos ela repete a mesma história. Então essa história repetitiva é importante. Fazer coisas que não tem muito sentido. Então, por exemplo, tá calor, ela coloca roupa de frio, né? Tem dificuldade, por exemplo, ela vai para um banco e na hora de voltar ela não lembra o caminho de casa. Coloca coisas estranhas na geladeira. Estranho na geladeira, né, às vezes aparece um chinelo, um pente dentro da geladeira. Então, esses sinais devem começar a ser ficar alerta. Pessoas que também, uma coisa importante
que mostra o isolamento, né? A pessoa, às vezes, quando ela começa a ter algum esquecimento, ela se isola um pouco, que também pode ser um sintoma de depressão, né? A depressão, a pessoa fica com humor baixo, ela fica mais quieta, mais hipoativa, ela se isola das outras pessoas, ela não tem vontade de sair, né? Perde a vontade e o interesse pelas atitudes, mas isso também pode acontecer no início da demência. E é muito sutil às vezes, né? Então a pessoa no começo, ela tem pequenos lapsos de memória, então às vezes passa até não perceptível pela família. As pessoas acham até engraçado, Engraçado, né? então. E aí a pessoa não percebe. E o perigo, grande perigo que eu falo, é as pessoas que moram só. Então, idosos que estão acima de 60, não é que eu não estou achando ruim as pessoas morarem sem independência, mas o problema é quando a pessoa não tem, às vezes, um parente, acontece, né, com os pacientes nossos, eles moram só, ou tem só um sobrinho, ela não teve casamento, não teve filhos, e às vezes um sobrinho visita, alguém, um vizinho, então se ela começa a ter algum esquecimento, ninguém percebe, né, nem ela mesma. Então, às vezes, é importante que ela faça a relação com pessoas. Então, vá ao culto, vá à igreja, à missa, né? Participe de atividades na terceira idade. Mococa é uma cidade rica nessas atividades, né? Tem um centro de convivência, tem um centro da terceira idade, tem umas aulas de pintura, artesanato. Então, assim, então é importante que isso também faz parte para que ela seja vista, né? É porque é importante a gente passar essa informação, porque às vezes a pessoa aposenta, acha que tem que ficar de pijama sentado no sofá. Isso, e é errado, né? Pijama é para dormir, né, doutor? Isso. Então, assim, para começar a falar a demência, existe, se você abrir a internet, colocar no Google lá, né? Existem muitas coisas para prevenir demência, né? Mas as que têm evidência científica, quais são elas? Então, assim, a principal coisa para você não ter demência ou esclerose, ou queixa de memória, é a atividade física, né? Então, a atividade física, os estudos mostram que 40% de atividade física, qual é ela? É 3 vezes na semana, né? Pelo menos 30 minutos, ou quase todo dia, e uma atividade aeróbica, que trabalha o coração e a respiração. E qual é ela? Então, pode ser desde uma caminhada, uma bicicleta, esteira, natação, cuidar do jardim, dançar. Então, qualquer atividade que você faça, você está ativando a oxigenação cerebral e você está evitando o envelhecimento de células nervosas para o envelhecimento cerebral. Então, a atividade física é o primeiro passo, né, que tem comprovação científica. A segunda causa importante é a alimentação, né? Então, então, comer menos gordura saturada, que já falou outras vezes aqui, né? Aquela dieta mediterrânea que a gente sempre fala, não só comer ela, mas incorporar ela no dia a dia, que é o azeite, cozinhar mais com azeite do que com óleo, menos óleo, um pouquinho de castanhas, um pouquinho de castanha de caju, para a amêndoa um pouquinho, uns cálices de vinho, um suco de uva integral, aqueles de garrafão, e comer bastante peixinho, aqueles de água fria principalmente, o salmão, atum e a sardinha. Se não tiver aqui por ser numa região que não seja de praia, né, litorânea, pode comer aquele de lata, light, né, pelo menos 300 a 400 gramas. E comer menos gordura saturada, aquela gordura que tem, né, do animal, né, então a gordurinha do bacon, da picanha. Lógico, eventualmente isso não é problema, pode comer isso como rotina. Então essa dieta mediterrânea, ela não deixa acumular plaquinhas de gordura, que promove o processo de aterosclerose, né, que são as plaquinhas que diminuem o fluxo do cérebro. Isso faz com que a pessoa tenha esquecimento. E a terceira coisa importante é estimular o cérebro, que tem que ter desde pequenininho, desde nenenzinho, né, a nossa massa cinzenta, o nosso córtex, que é a área realmente responsável pela memória, e o hipocampo, elas são, então as crianças desde pequenas que são desenvolvidas, e se você, mesmo que você não tenha estudo, ou não teve a oportunidade de estudar, né, é importante que você, ainda sempre existe o EJA, que são as escolas, tem cursos, pintura, artesanato, então quanto mais você tentar estimular seu cérebro, isso vai fazer com que as suas células nervosas sejam melhor desenvolvidas e diminua o risco de demência ou esclerose. Mas então, essas são as 3 coisas principais, né? Que é a atividade física, a alimentação e o estímulo cerebral. O resto não tem evidência científica. Então, ginkgo biloba, chá não sei do que. Então, tem muitas coisas que realmente, infelizmente, não tem, mas que está na mídia aí, né? Para vender matérias, algumas coisas. Mas essas são as 3 coisas mais importantes. Logo que você falou isso, eu já tenho uma pergunta a respeito disso. Vamos abrir o nosso programa de hoje com a Vera Valério. Muito obrigado, Vera, pela ligação, por estar assistindo a TV direta. E olha a pergunta que ela faz, doutor.
Minha mãe tem 94 anos. E apesar de estar lúcida, às vezes esquece alguma coisa. Existe vitamina que eu posso dar para ela melhorar? Ela come muito pouco também, gostaria de melhorar sua alimentação. Isso é uma coisa que o pessoal pergunta, né? As vitaminas, né? Principalmente para a gente que faz geriatria. Na verdade, se você pegar os protocolos da Sociedade Brasileira de Geriatria, né? Eles colocam o seguinte: se a pessoa come adequadamente verdura, legumes, frutas, não tem nenhuma doença assim que trate, que tenha consumo de vitaminas, e ela não tem nenhuma doença que absorva as vitaminas, não precisa tomar vitamina, tá? Então, assim, agora, como você mencionou, Vera, que a sua mãe às vezes tem uma dificuldade para se alimentar ou está comendo menos, então não come tanta fruta, verdura, é interessante repor a vitamina. Assim, ó, na verdade, todas as vitaminas são importantes, né? Todos os grupos de vitaminas são importantes. Alguns estudos mostram que parece que a vitamina E, né, a vitamina C e E, elas têm um efeito mais antioxidante e parece que tem alguma repercussão na memória. Mas não existe uma vitamina específica para a memória, né? Se for o dia que tiver, a gente vai estar saindo todo nós vamos comprar, né? A gente vai colocar no consultório para os pacientes, eu também vou tomar. Então, na verdade, assim, você pode fazer se você comer não adequadamente verduras, legumes e frutas, então você pode fazer. Existem várias vitaminas no mercado, tem que elas são somatórias, né? Agora tem que tomar cuidado, porque eu já vi as pessoas quando acham que quanto mais vitaminas, melhor você vai ficar. Eu já vi pacientes tomando 3, 4 vitaminas, assim, toma um determinado grupo de uma marca, toma junto numa janta outra, no jantar, no café. Por exemplo, a vitamina C, a gente absorve muito pouco, é 60 miligramas, né? Então, se você tomar demais vitaminas, aquilo ali vai ser eliminado e não vai ser absorvido. E são caras essas vitaminas, né? Agora, tem aqueles suplementos, né? Tem várias marcas aí de lata que bate tipo um shake, né? E não sei se pode falar os nomes, alguma coisa. Tem o Isuri, tem o Nutren, Sênior, né? A gente tem, para quem é diabético, Lucerna, que não tem açúcar, né? Então, esses suplementos podem ser, todo mundo quase conhece, né? Nutri-Drink. Então, se o paciente não come adequadamente, aí você pode estar suplementando, porque ele tem proteínas, vitaminas. E é interessante você colocar em pequenas refeições, porque às vezes ele come muito pouco, né? Então, então é interessante você talvez, às vezes, suplementando. Quanto ao esquecimento que você falou, que às vezes ela esquece alguma coisa, é lógico, ninguém chega a 95 anos, o nosso cérebro também envelhece. Então é natural que a gente não tenha um cérebro de 18 anos, a gente acaba esquecendo um pouco mais. Então é natural um pouco de esquecimento, até para nós mesmos, a gente precisa esquecer coisas antigas para aprender coisas novas. Mas se esse esquecimento começa a ser persistente, aí você deve investigar com um profissional, com um médico. O Chico também ligou para a gente e ele pergunta o seguinte, doutor, eu perdi grande parte da minha visão por conta do diabetes, né, do diabetes muito alto. E faço tratamento em Divinolândia. E atualmente estão propondo uma cirurgia para mim. O senhor acha que vale a pena operar mesmo sendo diabético? Não, assim, na verdade, o importante assim, o diabetes, ele, se estiver bem controlado, não tem contraindicação, né? Depende, lógico, precisa ver qual cirurgia adequada que foi. Mas se você tiver com o pré-operatório, são aqueles exames de sangue, o eletrocardiograma, os exames de coagulação, se o diabetes estiver controlado, não vejo nenhum problema, assim. Mas viu, Chico, você que está sempre ligando para a gente, o Chico enfermeiro, nosso telespectador, assim, sempre vale a pena. Né? Eu acho Se eles estão te propondo uma cirurgia, você faça seus exames direitinho, pré-anestésicos, e vai com fé, né? A gente tem que ter qualidade de vida, né? E visão é tudo, né, doutor? Tudo, é lógico. A gente vê muito isso, pacientes com 90 anos. Eu já vi outro dia uma paciente de 97 anos, estava nesse dilema, se ela operaria a catarata ou não, né? Mas, doutor, tem 97 anos, mas assim, ela é lúcida, ela lê, ela faz suas atividades, ela anda, faz tudo, ela só não está dirigindo. E, então, assim, eu falei, olha, se o cardiologista aprovar, os exames pré-operatórios, anestésio, estiver tudo direitinho, não vejo por quê. Agora, depende do tipo de cirurgia. As cirurgias de alto risco aí devem ser tomado cuidado, né? Talvez tenha alguma restrição, aí sim. Mas cirurgias pequenas que vão trazer um benefício para o paciente,
Porque hoje a idade não é um fator hoje, né? Antigamente falava, tem idade, mas hoje as pessoas estão envelhecendo mais, então o fator idade não é o fator que pese, talvez, nessa O importante é ter liberação. saúde, né, doutor? Porque às vezes você pode pegar uma pessoa de 70 anos, ela está muito mais saudável do ponto de vista do corpo e dos exames do que uma pessoa de 45, né? Então isso... Porque a gente tem idade cronológica e biológica, né? Que a gente já falou. A idade cronológica é aquela que você tem no teu documento. Então, aí você vê uma pessoa de 70, 80 anos e fala, nossa, ela parece que tem 50. Ela é ativa, ela é extrovertida, ela faz atividade física, ela viaja. E aí você pode pegar e parecer que tem 50. Então, biologicamente, cronologicamente, ela tem 70 pela idade do registro. Mas se você olhar e conversar com ela e saber como é o dia a dia, você vê que parece que ela tem 50. Então, essa é a idade biológica. Bom, o Luiz Henrique, da São Domingos, ele falou assim, doutor, qual seria assim, uma dieta ideal para quem tem ácido úrico alto? É verdade que não pode comer carne vermelha? Parabéns pelo tema do programa de hoje, que é referente ao idoso. Então, assim, o ácido úrico, na verdade, nós produzimos ele. E ele é derivado das aminas, que são as proteínas, né? Então, o excesso de proteína, ele pode transformar-se em ácido úrico. Comer carne, assim, existe um limite, né? Nós precisamos de 30 a 40 gramas, até 60 gramas de proteína. Se você comer em excesso, pode aumentar o ácido úrico. Outra coisa que aumenta muito o ácido úrico são os temperos prontos. Esses temperinhos prontos que põe na comida, né? Esses coloridinhos, eles têm muita acidez. E outra coisa que aumenta, você deve reduzir esses temperos e colocar temperos naturais. Cebola, alinho, salsinha, né? E a outra coisa que aumenta muito o ácido úrico, tem que tomar cuidado, são os embutidos, né? Porque eles têm aminas para poder fazer o processo lá de defumação que formam aumento de proteínas que formam ácido. Então você tem a salsicha, linguiça, mortadela, salame, isso aí se você comer em excesso, você vai aumentar. E pessoas também que fazem uso de bebidas alcoólicas, né? E o excesso de sal. Então os embutidos, coraçãozinho, os miúdos, né? Uma coisa que o pessoal toma muito, chá preto e café, em excesso, também pode aumentar, né? E os grãos em excesso. Então, por exemplo, a pessoa comeu feijão, ervilha, lentilha, milho, tudo junto. Então, o excesso de grãos também parece que aumenta um pouquinho o ácido úrico. E o grande segredo, como tudo no nosso organismo, é tomar água, né? Então, a hidratação é muito importante. Então, você restringir esses grupos alimentares que eu falei, tomar bastante água, e você dosa o sangue, né? Tem que dosar o ácido úrico. Se você conseguir controlar com a dieta, ótimo. Senão, aí você tem que procurar um médico para fazer medicamentos que fazem diminuir o ácido úrico. Bom, logo que você falou do álcool, até veio uma pergunta para a gente aqui, ó, da Leila. Ela pergunta assim, ó, doutor, o álcool pode causar a doença assim, tipo um esquecimento, principalmente na velhice? Meu pai bebe muito, está com 56 anos, já está muito esquecido. Sim. Existe a demência ou esclerose alcoólica, né? O álcool, ele promove a morte celular, tá? Ele danifica as células nervosas. Então as pessoas acham que a bebida só dá cirrose, ou se dá problemas de fígado, estômago e rim. Não, mas o cérebro também é muito importante. Então hoje tem pessoas que beberam por muitos anos, etilistas crônicos, né? Mesmo muito jovem como seu pai, realmente deve ser investigado. E o problema é que a demência do álcool, ela não é como a demência de Alzheimer e outras que existe um medicamento, né? A demência alcoólica, ela não tem um medicamento específico para demência, para esse controle. Então é importante que a pessoa tente consumir o mínimo possível. A sociedade, não é o que eu estou falando, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, até para pessoas hipertensas, ela recomenda que é um cálice de vinho, né? Se a pessoa pode beber, está controlada a pressão, que são 150 ml, uma latinha de cerveja, 300 e 50 ml de um destilado. E a partir disso, você pode aumentar o risco de doenças do coração. Até isso eles permitem. Né? Isso por dia. Então, isso é a dose permitida pela Sociedade Brasileira. Se você abrir lá no site, Google, Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles recomendam para quem é hipertenso isso. Desde que esteja controlado e você não tenha úlcera, gastrite, não tenha nenhum problema de rim nem de fígado. E é importante a gente falar também que você pega uma pessoa que bebe muito, você pega às vezes até uma pessoa de 50 anos, faz um exame, tipo uma tomografia,
pessoa olha, parece uma tomografia de uma pessoa de 80 anos, né? Tamanha atrofia que a gente vê no cérebro, né? Exatamente. A gente vê aquelas pessoas que são ativas, né? Parece que na hora que você vê, realmente, quando faz uma tomografia, um exame de neuroimagem, realmente parece que está tudo normal. Aquelas pessoas também que estimulam muito o cérebro, né? Então, realmente, e assim, o cérebro e o coração parece que eles se comunicam. Então, as pessoas que não fazem atividade física, para você ter um bom cérebro, você tem que ter um bom coração. Então, você controlando a hipertensão, os fatores de riscos, né, o colesterol, a obesidade. Então, isso você faz com que, e fazendo atividade física, parece que também isso há um estímulo para o cérebro trabalhar bem. Bom, quem ligou para a gente também, nossa telespectadora assídua, foi a Dona Odete. A Dona Odete, você não conhece ela ainda não, né? Sim, Você conhece a Dona dos Odete? Outros programas, sim, a gente já... Mas você precisa conhecer pessoalmente, viu? Ela, Dona Odete, que supre todos os médicos aqui de docinhos, charutinho, viu? Ó, a Dona Odete, a Cristina, a Silvinha. Aproveitar para mandar mais uma vez um abraço a todas que estão sempre prestigiando a gente, assistindo o programa. Elas ligaram para mandar um grande abraço para o Dr. Jean. E a Dona Odete, ela está na terceira idade, mas ela quer ir para a quarta e ir para frente. Então, ela pergunta se existe mesmo isso, doutor. Sim, lógico. Hoje a gente vê o número de pessoas acima de 100 anos, né, cresce a cada dia. Ela tem tudo para ir acima de 100, sabe? Uma pessoa ativa, que viaja, passeia, vida boa. Só na cidade de São Paulo a gente tem quase hoje 2.000 pessoas acima de 100 anos, né? Então, hoje, eu pessoalmente tenho 3 pacientes acima de 100 anos, né? Então, é sempre importante. Por exemplo, essa paciente que eu tenho de 106 anos, ela me começou, quando eu estava aqui, né, comecei a acompanhá-la 5 anos atrás, a família tinha 100 anos, né? Acho que eu até contei essa história aqui já outras vezes. Ela tinha 99, ela falou, doutor, a gente parou de levar em médico, não toma mais nada, porque 100 anos vai fazer o que mais com ela? Eu falei, olha, há tempo de melhorar. Ela não andava, ela estava cadeirante, ela não andava mais, estava desnutrida, anêmica, com vários problemas de saúde. E nós começamos a intervi-la. Ela é de São José do Rio Pardo. E a gente começou com fisioterapia, melhorou uma parte nutricional, vitaminas, suplementos, nutricionista, fonoaudiólogo. Realmente foi uma equipe multidisciplinar para atendê-la. E a gente observou, hoje, o neto me mandou, há meses atrás, um vídeo onde ela estava arrumando a cama. Né? Então, é uma paciente que estava praticamente na cadeira de roda, lá deixada de lado, que pela família, não por causa de descuido, mas eles achavam que não tinha mais o que fazer. Ele falou, não, sempre há tempo de melhorar. Então a gente foi, interviu, demoramos 1 ano e meio, quase 2 anos, para ela poder voltar a andar. E hoje ela arruma a cama, assim, com dificuldade, mas ela mostrou no vídeo, ela vai lá, arruma o lençolzinho, demora aí meia hora para arrumar a sua cama de manhã, mas ela se tornou ativa novamente, com alguns problemas de saúde, obviamente pela idade, mas ela conseguiu resgatar, né, o seu estilo de vida novamente. Então, Dona Odete, pode ficar tranquila, hoje sem ela é pouco. E a medicina, cada dia que passa, né, novos medicamentos, né, novas descobertas, né. Hoje os neurocientistas falam que as crianças que estão nascendo hoje vão atingir 150 anos, né. Então, daqui a alguns anos vai ser muito comum você ir no aniversário de 120 anos de um parente teu, né. Você chega na loja, eu quero comprar um presente para uma paciente minha que vai fazer amiga minha, vai fazer 120 anos. Então isso vai ser uma rotina daqui a alguns anos. Será? Chegamos. Sim. Será que nós vamos ver isso? Não sei se nós vamos pegar, mas nossos filhos e netos vão conseguir, se Deus quiser. Então vamos lá, outro telespectador que ligou para a gente, também o Chico, ele disse que há 5 meses ele fez uma cirurgia, doutor, de fêmur. Ele tem 56 anos. E tem muita dor. Ele pergunta, a recuperação assim, dessas cirurgias, quando as pessoas quebram o fêmur, é lenta mesmo? Ela é um pouquinho lenta mesmo, né? É importante lembrar, infelizmente, assim, a gente trabalha muito para que não aconteça a fratura de fêmur, né? Então, assim, é lógico, mesmo que aconteceu, é bom você também saber de informações para que futuramente não tenha outro tipo de fratura. Mas é importante, principalmente para as mulheres, né? A osteoporose, que é uma doença muito comum e prevalente na terceira idade, ela acomete basicamente 2 em cada 5 mulheres e 1 em cada 5 homens.
né? Hoje, por exemplo, a gente tem quase 100 mil fraturas por ano no Brasil por conta da osteoporose. E o que é a osteoporose, né? O osso, depois de 60 anos, quando chega na terceira idade, existe uma doença que vai fazendo que o osso fique poroso, ele vai ficando com furinhos. E aí, essa diminuição dessa massa, desse osso, transforma-se em osteoporose. E essa doença, ela facilita as fraturas, né? Principalmente na terceira idade. E a fratura mais comum na terceira idade é a fratura de fêmur. E quem tem uma... Então, assim, o risco de mortalidade é muito alto, né? Então, as fraturas, as pessoas, muitas ficam com sequelas e complicações, mas desde que trate direitinho, muitas andam, voltam, se Deus quiser, você vai voltar à sua vida normal, mas tem muitas pessoas que não cuidam. Então, o que a gente tem que fazer para evitá-la? Desde 35 anos, já começar a ter uma atividade física, né? E uma ingesta adequada de cálcio, né? Mesmo que você... Então, onde a gente tem a maior fonte de cálcio? É no leite. Ah, mas eu tenho intolerância à lactose, o leite me dá diarreia. Tudo bem, aí você toma o leite de soja, o leite de arroz, leite de, né, sem lactose, você pode estar adicionando. E que, além do leite, o que você pode, que tem fontes de cálcio? Então, a gente tem os queijos, os iogurtes, né? E a gente tem os peixes. A sardinha hoje é um alimento que tem mais cálcio do que o próprio leite. E os alimentos verdes, né, escuros. Brócolis, espinafre, também tem cálcio. Tudo tem cálcio um pouquinho. Até a maçã tem cálcio. Só que são quantidades menores. Outro dia, até numa palestra aqui que a gente fez, a paciente perguntou se podia comer casca de ovo. Isso é uma pergunta que o pessoal sempre fala. Casca de ovo é bom? Não, tem cálcio. Só que o comprimido, que é feito de cálcio mais vitamina D, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre a vitamina D, você precisa quebrar aí uns 15, 30 ovos para dar um comprimido. Então você pode comer o cálcio, até por causa do risco de contaminação também da casca, né? Tem gente que faz até farinha, não faz? Então, Com casca de ovo. Isso. Mas o cálcio, se você tomar 2 copos de leite e comer pelo menos um iogurte mais um queijo, 2 pedacinhos de queijo, você tem aí 2 copos de 250, você tem mais ou menos aí o que você precisa. Desde que você não tenha osteoporose. Na verdade, quem tem osteoporose precisa de 2 gramas, ou seja, 2 litros de leite. Mas só se ela tomar leite. Então, você pode ir somando. Então, por exemplo, 1 ml de leite é 1 miligrama de cálcio. Então, se você comer 250 gramas de queijo, um iogurte, que tem 300 ml o potinho, e mais um copo ou 2 copos, você já tem quase 1 grama. E você pode suplementar com o cálcio. Quem não pode tomar cálcio? Pessoas que têm muita intolerância do estômago, pessoas que têm problema de pedra no rim, né? Mas existem alguns cálcios que podem ser tomados. Não, o carbonato de cálcio, que é o mais comum, ele tem restrição para quem tem pedrinha na formação de cálculos urinários. Mas existe o citrato e o fosfato de cálcio que pode ser utilizado. E o estímulo do sol, né? Então as pessoas que tomam um pouco sol. E hoje tem a tal da vitamina D, né? Que é uma moda e todos os médicos estão pedindo, as pessoas estão tomando. O que é a vitamina D? É uma vitamina que ela age também no osso e em muitas funções no corpo. E a gente precisa hoje, normalmente, suplementar, porque as pessoas não tomam muito sol, as pessoas ficam de blusa coberta. Os médicos, dermatologistas, né, a doutora Rita, às vezes vem aqui, o termazótico, eles falam para tomar cuidado com o sol, por causa do câncer de pele, mas a gente precisa estar tomando muito pouco sol. Então, o sol ele é importante para formar cálcio, para formar vitamina D, e a gente precisa da vitamina D para um monte de funções do corpo, e entre elas a formação do osso junto com o cálcio, né? Então, qual que a gente deve tomar? O sol tem que ser tomado 10 a 15 minutos por dia. Infelizmente, não pode ser com protetor solar, tem que ser sem o protetor, e tem que ser naquele horário que queima. Mas os estudos mostraram que fizeram vários estudos com várias pessoas nesse sol, no horário do sol mais ruim, né, que a gente pede para não tomar entre as 10 e 3 da tarde, que tem mais aqueles raios UVA, UVB que dão mais câncer, mas parece que para absorver vitamina D tem que ser nesse... Mas deixa já fizeram... a doutora Rita escutar deixa isso, lá, só que já foi vários trabalhos que 10 minutos ou 5 minutos, que você não precisa para o seu corpo inteiro, basta meio braço, que é mais ou menos 30 centímetros, já serve para absorver a vitamina D diário. Isso já tem estudos mostrando que isso não aumentou o risco de câncer de pele, então você pode tomar. Então é isso a recomendação, ingesta de cálcio. E fazendo tudo isso e mais atividade física, porque quanto mais músculo, menos risco de fratura.
E para você ganhar músculo não tem vitamina, você tem que fazer exercícios para ganhar músculo, com força. Então você estimulando os músculos, porque na terceira idade você vai perder. A gente perde 10% de massa de músculo quando a gente chega à terceira idade. E 20% da força. Né? Então isso é importante na terceira idade, vai precisar de músculos e força. E para ganhar músculos, a gente tem que trabalhar desde cedo, ter uma boa alimentação de cálcio e vitamina D. E aí com tudo isso você vai evitar essa famosa doença, infelizmente, que tem esses riscos de fratura, tanto de fêmur como de punho, né? E que é a osteoporose. Então vamos lá, ó. A Vera Helena também ligou pra gente, ela diz assim: doutor, minha mãe tem diabetes e ela é bem idosa e à noite ela toma muito água e durante o dia ela não toma água. É normal isso no diabetes? Quando o diabetes, né, ele está um pouco, precisa ver se a sua mãe não está com diabetes um pouquinho alto. Normalmente, é um negócio, quando a glicemia, que é a taxa do açúcar, ela sobe durante o dia, à noite tem um negócio chamado noctúria, né? A pessoa faz mais xixi e parece que dá mais sede. A sede é um reflexo de que o diabetes possa estar um pouco alto. Então é lógico que tem que ver outros fatores aí da sua mãe, mas a gente vê que realmente pessoas que têm diabetes, ela parece que durante a noite tem um pouco aumento realmente da vontade de tomar água. Gente, ó, as pessoas que estão mandando WhatsApp pra gente, não esquece de colocar o nome, né? Porque senão fica como uma amiga anônima da gente. Mas já vamos começar a responder os WhatsApps também, tá? Outra pessoa que ligou pra gente foi a Fofa, que está sempre também acompanhando o programa Saúde, a nossa fotógrafa oficial aqui da cidade, viu? Sempre nos eventos, em tudo, né? E ainda tem um site também, né? E ela manda um grande abraço, parabéns pelo programa de hoje. E ela diz: doutor Jean fez uma palestra no teatro aqui para os idosos, foi perfeito, nota 10, parabéns. Obrigado, ao convidado de hoje, né? Mas vamos lá, agora eu vou responder, vamos um pouquinho do pessoal que está mandando o WhatsApp para a gente. Ó. Sim. Boa noite, doutores. Me desculpem, mas vou aproveitar a oportunidade, primeiro, para parabenizar a TVD. Obrigado, viu? Passamos, então, esse parabéns para toda a nossa equipe. Parabéns pelos assuntos que são tão favoráveis ao público. E aproveitar para perguntar qual o primeiro passo que devo tomar, porque eu gostaria muito de ser doadora de medula óssea. Bom, essa é uma telespectadora anônima, que até vou falar para ela, até sair um pouquinho da nossa assunto. Mas, ó, nossa amiga anônima aí que assiste a TV Direta, a gente sempre mostra as campanhas que o Lions faz aqui em Mococa, né, de doação de sangue. Sempre, juntamente com a doação de sangue, existe a doação, né, do pessoal também que quer colaborar com a doação de medula óssea. Então, é só procurar o Lions ou estar sempre atenta na TV Direta, que a gente está sempre informando sobre esse assunto. E outra coisa que eu gostaria de falar para você é o seguinte: logo estaremos fazendo um programa aqui na TV Direta a respeito de doações de órgãos, que nós já estamos preparando um programa e eu tenho certeza que você vai aprender muito. E além de ser doadora de medula óssea, quem sabe você também pode ajudar muito mais, né? Doando órgãos. Então, fique atenta no nosso programa Saúde, que logo estaremos falando sobre esse assunto, tá? Mas vamos lá, doutor, voltando para você agora, ó. Sabe, doutor, explica um pouquinho mais sobre a depressão, que é coisa séria mesmo, não é brincadeira. Que qualquer idade pode ter, e muitas vezes a pessoa é humilhada por ter esse problema. Deixa as pessoas assim, às vezes até pior. A pessoa precisa de apoio, principalmente da família e do médico. Sim. Gostaria então que o senhor falasse um pouco disso. E obrigado, doutora. Tenha uma ótima noite, que Deus te ilumine sempre. E tudo que você faz de bom para as pessoas, que Ele possa sempre te dar em dobro. E muito obrigado você que ligou para a gente, que fez essa pergunta sobre depressão. Eu tenho certeza que o doutor vai falar muito bem, vai ajudar não só você, mas a todas as outras pessoas que também podem estar passando por isso, né, doutor? Exato. A depressão, o distúrbio de ansiedade, né, os TOCs, né, que é transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela pessoa que tem medo de lugares fechados, né, aquelas pessoas que têm manias de limpeza.
e pessoas têm... O que quer dizer depressão? Depressão é quando a pessoa tem dois fatores. O humor fica baixo e a pessoa perde a vontade, o interesse nas atividades do dia. E é muito comum, não só em jovens, em adultos, mas também em pessoas na terceira idade. Por que ocorre muito na terceira idade? A gente não sabe, são fatores neurohormonais. Então a gente tem fatores genéticos, tem famílias que, quase todos na família têm depressão, alguns genes que dão, né, que está nas células, que predispõem a depressão. A gente tem fatores da aposentadoria, né, a pessoa perde a atividade, aí ela fica ociosa, ela começa a pensar em coisas ruins. Fica louco para aposentar, né, doutor? Depois que ela aposenta. Por isso que ela tem que estar sempre fazendo alguma atividade. Ela deve aposentar do trabalho, mas não da sua vida. E é outra coisa importante, que parece que também são os acontecimentos do dia. Perdas, né? Perde o marido, perde a esposa, a morte de um filho, uma tragédia. Então tem pessoas que são mais sensíveis. E por que ocorre a depressão? A gente diminui alguns hormônios, são hormônios do prazer. Então são os neurotransmissores, né? Então a gente tem serotonina, noradrenalina. Então hoje a gente não tem ainda, agora a Escola Paulista de Medicina, né, em conjunto com a Unicamp, eles fizeram um teste hoje, que é um teste para um biológico, para saber sobre depressão bipolar, esquizofrenia. Mas a gente está tentando, tem vários estudos no mundo inteiro que estão tentando colocar substâncias injetáveis e fazer exames de ressonância para saber se tem algum pigmento, alguma alteração, né? Porque assim, é muito empírico a depressão para o diagnóstico, né? Agora, o que a gente deve lembrar é que não todo desânimo é depressão. A pessoa tem que ter sintomas por mais de 4 a 6 semanas, né? Como acho que os outros colegas já vieram aqui falar, os psiquiatras, né? Não é assim, você ficou triste hoje e amanhã você está com depressão. E essa tristeza, esse humor baixo, essa vontade de fazer as coisas, ela tem que interferir no teu dia a dia. Não é aquela desânimo que amanhã você já esqueceu. E tem que ter mais de 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. Então a depressão, e ela hoje a depressão e a ansiedade, agora e daqui a alguns anos, ela está substituindo, né, os problemas de estresse, principalmente nas empresas, né, os jovens hoje em dia, é por afastamento do trabalho, né? Antigamente eram as doenças de coluna, as doenças da artrose, né? Hoje a gente está vendo que, na verdade, as doenças de ansiedade e estresse tá aumentando o número absurdamente, né? Pela vida cotidiana que a gente leva hoje. Então a gente percebe que ela está atuando em todas as etapas e faixas etárias, desde jovem, crianças e adultos e idosos. Aproveita, doutor, que tem uma pergunta também, um telespectador anônimo que mandou para a gente, e diz o seguinte: boa noite, eu gostaria de saber se antidepressivo causa esquecimento. Sim, existem alguns antidepressivos que podem causar, né? Hoje, a gente vai falar drogas aqui, que não é muito complicado, mas não é de interesse agora para o programa, mas existem antidepressivos que pioram muito. Agora, o grande vilão, hoje, a gente achava, né, são os benzodiazepínicos, né? Então, realmente, esses tarja preta, por isso chama tarja preta, porque se você olhar na bula, está escrito alto grau de dependência química. O que aconteceu? Nos anos 70, 60, não tinha muito o que usar, né? Então, a pessoa não dormia, não sabia por que dormia, pode ser ansiedade, tomava esses remédios. E a gente vê que esses remédios, né, como lorazepam, diazepam, Rivotril, clonazepam, hoje o Brasil é o maior consumidor do mundo em clonazepam, né, que é o Rivotril. Então, para você tirar esses remédios é muito difícil, né? A gente sabe, né, a Toreliana é especialista, ela sabe que tão difícil é tirar, porque a pessoa, que acontece? Ela começa, se for por um problema de sono que não é ansiedade, ela começa a tomar, ela dorme nos primeiros dias, depois não dorme mais. E aí, só que não consegue arrancar o remédio, é muito difícil. Então parece que os estudos mostram que não os antidepressivos, mas os remédios tarja preta, os ansiolíticos, tomado por longos anos, aumentam o risco de ter demência ou esclerose. Então vamos lá. Boa noite, doutor Jean. Aqui é o Vitor, filho da dona Aparecida Juntinho, Sim, que Vitor tem Alzheimer. Quero mandar-lhe um abraço e obrigado por Deus ter te colocado nas nossas vidas, dando aos nossos velhinhos mais expectativa de vida. A dona Juntina ele é um filho maravilhoso, cuida muito bem da mãe, é um exemplo de filho. E a dona Juntina é uma paciente que muito bacana, ela chegou com vários problemas de saúde, hoje ela tem vários problemas, mas está todos tratadinhos,
né, compensados, e hoje ela vai ter uma qualidade de vida muito boa, né, pelo tratamento que ela tem pelos seus familiares. Ó, boa noite, doutor. Minha mãe tem 80 anos, tem diabetes, toma remédio para isso. Ela tem Alzheimer e não controla mais a alimentação. Gostaria de saber se o consumo excessivo de frutas pode alterar o diabetes. Meu nome é Rosa Maria e eu moro na Aparecida. Um abraço, Rosa. Um abraço, Rosa. Não, realmente assim, as frutas, você tem que... as frutas sim, é um carboidrato, apesar de ser... É muito melhor você comer uma fruta do que comer um doce, né, um pão. Mas as frutas elas devem ser comidas 3 porções, né, ser ingeridas 3 porções por dia. O que é ter porções? Não é assim, uma dúzia de laranja, meia dúzia de uvas. É três porções que cabem na palma da mão. Porque ela tem o açúcar da fruta é a frutose. Ele é muito mais saudável do que o açúcar refinado e branco. Mas se você passar de mais de 3 ou 4 frutas por dia, o diabetes pode subir também. Então são 4 porções que cabem na palma da mão. Então uma pera, uma maçã, uma banana. 5 moranguinhos, né? 5 uvinhas e uma banana. São 3. Mas não cabe na palma da mão tudo isso, não. É a palma da mão, meio mamãozinho. Porque a pessoa pode falar, pode comer mamão? Aí come meio mamão daquele grande. Meia melancia, né? Um pedaço, um caixão de uva. Então isso. Meia dúzia de laranja. Meia dúzia de laranja. Então é uma porção, é uma fruta, ou uma fruta de cada qualidade, até 4 por dia. Tomar cuidado, né? Isso. Lembrar que tem açúcar, né? A Sandra do Descanso diz que meu pai, doutor, tem 67 anos e nunca fez exames assim de hormônios, essas coisas. Tem próstata aumentada, até toma medicamento. É fumante, hipertenso, já fez cateterismo. Tem necessidade de reposição hormonal, homem também? Não, olha só. Como a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa, como vai envelhecendo. O que é isso? Há uma diminuição do hormônio da testosterona, que é o hormônio masculino. O que a gente sabe que, assim, existem situações específicas que fazem com que a gente precisa repor. Só que tem que tomar cuidado, porque a reposição hormonal, no homem, né, não estou falando na mulher, estou falando no homem, tem seus riscos, como também tem os riscos na mulher. Então, se o paciente tem um histórico, por exemplo, de câncer de próstata na família, se o avô tinha, o pai tinha, e você colocar hormônio masculino, você está aumentando o risco de câncer. Agora, aqueles pacientes idosos que têm a testosterona muito baixa, não tem nenhum risco, passou o urologista, ele descartou nenhum risco de próstata, e a pessoa tem massa muscular, ele é muito magrinho, né, tem cansaço, ele pode se beneficiar sim com a testosterona. E aí ele pode ter uma qualidade de vida muito melhor. Ele vai ganhar massa muscular, ele vai melhorar o desempenho cardiopulmonar, ele realmente vai dar um pouco de força aí, né, e melhora a nossa qualidade de vida. Ó, a Isa, aqui do centro, pergunta como faço para melhorar o comportamento de uma idosa, doutor? Ela está com demência e fica muito agressiva. Já está tomando vários medicamentos, como Êxodos, Dorarém e Quetiapina. Mas mesmo assim, sua agressividade não cede. Existem são agitações, é o mais complicado nas demências, né? São as agitações psicomotoras da demência. E assim, medicamento é um tratamento, mas as condições que a gente vai dar umas orientações também são muito importantes. A primeira coisa é ver os fatores estressantes. Então, por exemplo, barulho, tá? Mudança de lugar, mudar móveis de lugar, pessoas diferentes na casa, mudar os horários de refeição. E é muito comum, né, que essa demência ela dá períodos de agitação, principalmente no final da tarde, porque é o final do pôr do sol, né? É a agitação do pôr do sol. E o que acontece? Há uma diminuição da luz e alguma alteração pigmentar da vista que faz algumas alterações cerebrais e a pessoa fica muito agitada. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar uma música nesse horário, né? Na hora que ela ficar agitada, você dá uma volta, fazer ela andar um pouco e cansar um pouquinho, colocar uma música, dar um álbum de fotos, né? Então, assim, tirar todas as coisas que tem risco de acidentes, né? Ela pode pegar um cinzeiro, pode pegar
um bibelôzinho de cozinha. Então, facas, coisas pontiagudas. E outra coisa que estressa muito é o espelho, né? Então, quando eles se deparam com o espelho, eles ficam um pouco assustados, porque às vezes não se reconhecem. Então, essas atitudes também têm que ser vistas. Mas assim, uma música, colocar um álbum de foto, fazer uma atividade, andar um pouquinho com ela, conversar, tentar fazer ela distrair, para ela tirar um pouco daquela agitação. É muito difícil, é uma situação muito difícil Tem mesmo. muitos pacientes que gritam, né, doutor? Gritam, né? Então tem que ver, por exemplo, eu acho que eu até mencionei já aqui alguns programas atrás, a gente tinha um paciente que ele ficava muito agitado depois do almoço. E a gente já viu toda a rotina dele, já trocamos remédios, nada fazia ele ficar calmo. E a gente foi observado que foi até próximo foi as últimas eleições, ele ficava agitado com barulho esse ano até não teve muito, né, mas daqueles carros de som de propaganda eleitoral. Então, quando passava o caminhão de som, até a gente descobrir que foi isso, aí a gente o filho colocou aquelas vidraças antes ruído e parou. Ele parou de agitar. Então, tem várias, você vai ter que ver o que está acontecendo na casa e tentar descobrir a causa. E o que a gente pede para esses pacientes é não mudar a rotina dele. Então, não ficar andando muito em vários lugares. Às vezes a pessoa quer sair, passear para distrair, mas às vezes seja pior. Não mudar o horário de refeição, né? Então, tem uma vida muito cronometrada, muito regradinha, seguir os mesmos processos. Porque se você mudar o processo, parece que eles ficam mais agitados. Ó, uma telespectadora anônima nossa, lá da São Domingos, ela pergunta assim, primeiro, parabéns pelo programa. Doutor, tem dor nos 2 dedos das mãos. Quando o tempo muda, então parece estar quebrado de tanta dor que eu tenho. Tenho 64 anos. Isso é um problema assim, para o geriatra ou tem que ser um ortopedista? Então, na verdade, pode ser do geriatra, pode ser de um reumatologista ou de um ortopedista. Dor articular, ela pode ser desde uma artrose, né, que é a perda da cartilagem das juntas, pode ser uma doença reumatológica, se for de manhã, pelo menos, existe aquela doença chamada artrite reumatoide, ou reumatismo, que dá dor nas juntas matinais, né, deformidades. Pode ser uma doença que chama túnel do carpo, né, síndrome do carpo, que a pessoa tem formigamento e dor. Então, assim, é difícil, assim, pela televisão dar um diagnóstico, mas você pode procurar um ortopedista, se caso ele identificar que não tem nada de ortopedia, ele vai estar te encaminhando para um especialista. Ó, outra amiga anônima nossa, lá da Aparecida, diz assim, doutor Jean, como faço para melhorar a qualidade de minha mãe? A qualidade da vida da minha mãe? Pois ela não quer mais sair de casa. Diz que tem 69 anos e está muito velha para sair de casa. Então, 2 coisas importantes. Primeiro, precisa saber se ela sempre foi assim. Porque às vezes a pessoa nunca gostou de sair, sempre ficou muito caseira, e agora não é porque ela está na terceira idade que ela vai querer sair para tudo que é lado. Agora, se ela realmente era normal, saía, fazia tudo, e agora ela não está querendo sair, uma das coisas que a gente tem que perceber, observar e investigar é se ela está tendo um quadro de depressão. Então, se o humor está baixo, se ela perde a vontade de fazer as coisas, se ela não tem vontade de ver a cara de ninguém, se ela fica totalmente sem energia, desanimada, começa pensamentos ruins e coisas negativas, e pensamentos de morte, né? Então a gente deve pensar na depressão, aí procurar um médico para estar fazendo o diagnóstico e tratando. Ó, o Célio da Vila Santa Rosa diz que meu pai tem 80 anos. É uma pessoa muito difícil, doutor. Ele mora sozinho, né? Até quando um idoso pode morar sozinho? E como faço para ele morar com alguém ou alguém morar com ele? Isso é uma pergunta muito difícil, assim, realmente. O que vocês devem observar para um pai, quando uma pessoa, um pai, um parente, um tio mora sozinho na terceira idade? Primeiro você tem que fazer visitas periódicas, né, para ver como que é a rotina dele. Então o que ele tem que fazer? Você vai ver, passar uma tarde com ele, observar a geladeira, ver se ele está fazendo compras, observar se ele está fazendo as refeições adequadas, né? Ver os mantimentos, observar contagem de remédios para ver se ele está tomando, se toma algum medicamento ou remédio adequado. Se a partir do momento que você perceber que ele não toma os remédios adequadamente, que você vê que ele não está se alimentando, está perdendo peso, né?
está tendo distúrbio de comportamento, está ficando muito para baixo, muito desanimado, e você vê que ele não está conseguindo, dentro do dia a dia, fazer sua função normalmente, aí você deve intervir. E aí você tem que ver, sentar com seus irmãos, passar um domingo com ele na casa dele, ver como que é a rotina dele. Então, assim, se você tem uma independência, se você consegue fazer compras, se você consegue fazer sua alimentação ou com a ajuda de alguém, você não está perdendo peso, você está fazendo as consultas médicas e você leva o seu dia a dia normalmente, você pode manter sozinho, não tem uma regra com a idade. Na verdade, essas ideias, esses passos que eu te dei, você pode estar pesquisando, né, no dia a dia e vendo se ele está fazendo adequadamente. Ó, a Vera da Coab 2 diz que o pai teve Alzheimer por 10 anos. Depois teve 2 AVCs. E nos últimos meses, doutor, ficou de cama. E ela pergunta, nossa, mas por que tanto sofrimento? O senhor acha que eu tenho a possibilidade de ter essas mesmas doenças? O que eu tenho é depressão. Então, Vera, é o seguinte, as doenças, hoje, por que os idosos... Então, vamos falar um pouquinho sobre prevenção, né? Eu já falei outras vezes aqui, mas é sempre bom a gente mencionar. Para uma pessoa chegar bem à terceira idade, depende de 3 coisas. Que eu falei até na palestra, quem assistiu a palestra, né? Parabenizar os organizadores do Centro de Convivência lá no teatro, que a gente fez para a terceira idade. A gente colocou lá 3 coisas importantes. 20% depende da genética. Então, isso, se realmente você tem 20% que pode estar ligado ao seu pai. Então, se ele é hipertenso, você tem 20% de chance de ser hipertenso. Se ele é diabético, se ele teve AVC. Agora, 70% não depende da genética, depende de você. 30% depende do quê? Do ambiente que você mora. Então, se a gente mora em Mococa, em Garaí, né, São Benedito, Azeréis, se morar aqui numa região que é uma região muito boa, não tem poluição, a gente não tem trânsito, não tem violência, assim, aquela violência grave, tsunami, terremoto, guerras. Então, teoricamente, a gente tem esses 30% bem. E 50% depende de como você vai levar o estilo de vida. Então, se você quer ter uma longevidade sem riscos, você deve fazer tudo o que a gente já falou, atividade física, boa alimentação, controlar peso, né? Controlar, não tentar beber o mínimo possível, fumar, não fumar, bons hábitos, né? Então, isso vai fazer com que você diminua. Por quê? O que os idosos mais morrem hoje, em 2000, né, no ano que a gente está, 2016? As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, é AVC ou infarto. Isso está ligado à aterosclerose, que é aquela doença que vai acumulando plaquinhas de gordura. Então, se você se cuidar, não é porque seu pai teve AVC, sua mãe é diabética ou hipertensa, se você manter o peso, fizer atividade física, controlar o colesterol, né, fazer exames de rotina e ter uma vida bem não sedentária, né, bem ativa, não é necessariamente você vai ter AVC. Então, isso são os passos para você não ter e controlar. Porque se você não for hipertenso e não for diabético, você já tem um risco muito menor de ter AVC. Ó, outro telespectador anônimo, né, da São Domingos, né, uma telespectadora, ela disse que há 3 anos ela é viúva, né? Depois que o marido faleceu, ela não teve mais relação sexual. Ela tem 64 anos e gostaria de saber se isso não... né? O que acontece? A mulher no climatério, na menopausa, o estrogênio é o grande elixir da mulher, é o hormônio que forma tudo, desde o libido, né, das alterações do ressecamento vaginal, da pele, do cabelo ressecado. Então, ela protege o coração. Então, quando a mulher chega na menopausa, ela tem mais risco de infarto, doenças do coração. Então, há uma diminuição desses hormônios. O que a gente sabe? Voltando a falar atividade física, a boa alimentação, né, controlar a hipertensão, controlar o diabetes. Fazendo tudo isso, você faz com que você não diminua os hormônios femininos. A reposição hormonal, ela pode ser usada na mulher, mas existem alguns cuidados, né? Se a pessoa tem risco de câncer na família, câncer de mama, câncer de endométrio, de útero, de ovário, você aumenta o risco. Então, se o teu ginecologista achar que você deve tomar hormônio, ele facilita aí essa parte do libido, né? Agora,
A atividade física na terceira idade, ou, desculpe, a atividade sexual na terceira idade, ela não é proscrita, né? As pessoas acham porque não tem mais o companheiro, ou morreu o marido, ou a esposa, a vida sexual também é importante para a terceira idade, né? E muitos, e a gente vê que muitos chegam e assim, parece que esquecem disso, né? E hoje em dia eles namoram, né? Vão naqueles bailes, naquelas festas, né? Tem que lógico que a feliz, né? atividade sexual na terceira idade, ela não é como no jovem, né? Aquela coisa calorenta, né? Aquela coisa assim, diária. É lógico que isso ela tem outras características, né? Tem outros afetos que são envolvidos, mas às vezes isso é uma coisa importante. E isso eu faço sempre uma pergunta quando eu tenho um paciente, porque assim, às vezes eles têm vergonha de perguntar. E a disfunção erétil no homem é muito alta hoje, né? E normalmente as pessoas pensam que a disfunção sexual é por algum problema hormonal, mas grande parte da disfunção sexual, né, da falta de ereção masculina no homem, é recorrente da parte psicológica, que o homem tem medo de falhar, né? Então a disfunção erétil no homem tem causas hormonais, causas circulatórias, própria hipertensão, diabetes, alguns remédios para pressão também pioram, mas os homens têm pergunta. Então assim, é importante que o homem e a mulher se conversem, porque às vezes o homem não quer mais e a mulher quer ou vice-versa, e eles deixam para lá, mas isso é importante, o casal se conversar. E o homem procura o médico para fazer o tratamento e a mulher também, porque às vezes o homem quer ter a relação, a mulher não quer, ou vice-versa. Então, quando chega na terceira idade, é importante que o casal, né, se entenda, converse, não tenha vergonha de conversar e perguntar isso para o médico. Muitos pacientes meus vão ao urologista e não falam da disfunção erétil, eles têm vergonha. É igual você vê essa telespectadora, né? Ela tem 64 anos, está viúva, mas ela, né? Lógico, isso continua, é pessoal, né? Tem pessoas que têm mais libido, tem outras que têm menos. Aí se você tem que procurar o tratamento para fazer ou um companheiro. Melhorar, namorado, exatamente. Né? Então vamos lá, a Adriana do Descanso diz que o marido tem um sono muito agitado à noite. Fala muito, levanta várias vezes para urinar, toma muito líquido. Não é diabético nada, ele tem 67 anos. Isso é complicado, né? Porque se o marido desce, a mulher não dorme também, né? A gente vê, existem muitas doenças do sono, né? A gente já falou algumas vezes aqui. Existem mais de 130 tipos de problemas do sono. Uma delas, a maior, é a insônia. A insônia é mais causada na terceira idade na mulher, né? Mas no homem também tem. E o que acontece? Fisiologicamente falando, isso é coisa da evolução, não tem como a gente mudar. A média de dormir na terceira idade é 6 horas. Tá? Então, a gente já falou isso aqui em outros programas. Não adianta você querer chegar a 60, 70 anos dormindo 12 a 14 horas. Não dorme, só se você tomar remédio. Então, Deus fez assim e os hormônios são assim. É a evolução do homem. Então, se a pessoa vai dormir 6 horas, né, as pessoas que vieram de morar em fazenda, em roça, o pessoal está acostumado a jantar 5 horas e dormir às 6h30, né? Então, às vezes a pessoa envelhece e ainda mantém essa tradição. Então, se a pessoa vai dormir 7 horas, se ela dormir 6 horas, 1 hora da manhã ela está acordando. Então, ela acha que dormiu até 1 hora, mas não, ela já dormiu às 6 horas. Então, a gente recomenda que vá mais tarde para a cama, né? Não fique ali na cama, você vá para a cama só na hora do sono, né? Não tomar bebidas que vão cafeína depois das 18 horas, café, Coca-Cola. Não fazer atividade física perto da noite, porque atrapalha o sono, né? Então, a gente vê que existe um distúrbio do sono, né, que a doutora Eliana é especialista, que é o distúrbio do sono REM, né, que a pessoa tem pesadelo, ela bate nos objetos, ela parece que está tendo um sonho, vivendo uma realidade, e isso é um distúrbio do sono, né? Existe um exame que chama polissonografia, né, a doutora Eliana tinha um aparelho, que a pessoa monitora o sono com os fiozinhos, e ela registra o sono para ver o problema. Esse é tão importante, porque, eu acho, não sei se eu mencionei no outro programa, que esse distúrbio do sono REM, que é o REM, que é o sono profundo, né? A pessoa não descansa e ela tem esses pesadelos que vive uma realidade. Teve um senhor que a esposa veio com a filha e, conversando na história, ela mencionou que eles eram separados, porque alguns anos atrás o pai tentou assassinar a mãe, bateu com um pedaço de pau lá da cama. E eu fui conversando da história, e hoje aí o paciente veio depois. E a gente foi ver que, na verdade, ele tinha um distúrbio do sono REM. Na verdade, ele pegou o objeto para bater na esposa, mas sem saber o que estava acontecendo. Até ele teve processo, quase foi preso.
Então você vê, então às vezes um distúrbio do sono não feito um diagnóstico adequado pode até causar uma prisão de uma pessoa. Existe tratamento para isso. Tem mais uma pergunta aqui referente à depressão, né? Boa noite, doutores. Esse programa é maravilhoso, pois nos ensina muito. Sou a Ângela. Gostaria de saber o seguinte, se a fluoxetina, doutor, é um antidepressivo ou só ajuda na ansiedade, se causa dependência também? Muito obrigado. E tem outra que também perguntou a mesma coisa a respeito da fluoxetina, né? E a respeito de depressão, se pode ser tomado, assim. Então, a fluoxetina é uma classe de antidepressivo, né? Eles aumentam a serotonina. A fluoxetina, em relação aos outros antidepressivos, ela é boa porque ela diminui um pouco o apetite, né? Então, aquela ansiedade, aquela vontade de comer toda hora, de beliscar muito à noite. E ela não causa dependência química, né? Não é igual os tarjas pretas. Os antidepressivos, eles têm que ser tomados pelo menos aí 6 meses no mínimo, é um grande erro, né? As pessoas tomam antidepressivo 1 mês, melhora, já para, e ela acaba ficando pior, porque demora no mínimo 6 meses a 2 anos para melhorar esses hormônios do prazer, para entrar naquela fase que a gente fala que é remissão, que melhorou a depressão. Aí você tem que ir diminuindo, o médico vai fazer isso, para ver se você pode diminuir a dose ou retirar, mas você não pode tirar de uma vez. E a fluoxetina, sim, existem outras classes de remédio, mas a fluoxetina é um bom remédio. Para idosos, a gente não recomenda, porque geralmente idoso não come muito. Então, mas para jovens é um bom remédio. E você não dá dependência química, essa é a pergunta que você falou. Boa noite. Gostaria de saber, doutor, a partir de que idade o senhor atende? Porque estou assistindo o programa, estou vendo que tem a maioria das coisas que o senhor está falando aí, eu não sou idosa. Então. O processo de envelhecimento, né, lógico, não precisa chegar a 60 anos para procurar um tratamento geriátrico. A gente, com 35, com 40 anos, já começa um processo de envelhecimento. Então, se você tem um histórico assim familiar, as pessoas são hipertensas, diabetes, tiveram AVC, câncer na família, você deve procurar um especialista, né, um geriatra, um clínico geral, para começar a fazer seu exame de rotina, de acompanhamento. É lógico que quando a pessoa é muito mais jovem, ela não precisa daquela rotina de 6 meses no médico, mas pelo menos uma vez por ano, cada 2 anos, você tem que fazer o seu exame de rotina. E a gente vai identificar aí doenças que podem... A partir de que idade, doutor? 40 anos, né? Boa noite, doutora Eliana. Cumprimento você pelo ótimo programa que tem e pelo convidado, doutor Jean. Eu, modesta parte, sei escolher meus convidados. Hoje a gente está fazendo um programa diferente, a gente não falou muito de doença, né? A gente está deixando mais o público, realmente os ouvintes perguntarem. Embora eu não seja um atleta, né? Sou diabético e gostaria de saber se as cirurgias bariátricas, doutores, se elas trazem a cura para o diabetes. Um abraço do Nani. O Nani foi eleito vice-prefeito aqui na nossa cidade, né? Vice do Cido Espanha, mandar os parabéns. Né? Parabéns, pela luta, pela né? luta, da campanha, pela vitória. Pela vitória. Um abraço e boa sorte, né? Boa sorte, né? Que Deus abençoe vocês no mandato. Então, é o seguinte, a cirurgia bariátrica, né? Ela, lógico que não sou especialista, talvez seria bom um endocrinologista, mas a cirurgia bariátrica, sim, ela realmente parece que os estudos mostram, pessoas que são muito obesas, que com a diminuição do peso há uma melhora da produção da insulina e parece que as pessoas melhoram. Então, a cirurgia bariátrica, assim, respondendo, ela recupera, assim, a diabetes em pessoas que são grandes obesos. Agora, mesmo que você vá fazer a cirurgia, você tem que fazer a dieta e fazer perder peso, né? A cirurgia não é a cura, né? A cirurgia é a cura, porque se você não mudar seu estilo de vida, né? A gente já viu, minha prima mesmo, eu tenho uma prima minha que ela fez a cirurgia bariátrica, mas ela não fez atividade física, ela não continuou a dieta, e hoje ela engordou tudo novamente, né? Então, por isso que quando você vai fazer cirurgia bariátrica, você passa por um psicólogo, né? E você tem que querer mudar a sua vida, não só mudar o peso, né? Então você tem que mudar o pensamento em relação ao teu estilo de vida, né? E aproveitar a cirurgia para você se cuidar. Mas realmente ela controla o diabetes. Meu pai quer saber, doutor, que ele está assistindo o programa, por que ele fica sempre recordando o passado. Principalmente quando ele acorda de madrugada. E aí ele fica muito afoito, agitado e sem paciência para resolver as coisas. Então, o que acontece? A gente tem 2 memórias, né? A memória recente e a memória remota de longo prazo. Conforme a gente vai envelhecendo,
o que a gente acabou de ver, um telefone, conhecer uma pessoa, a gente vai esquecer na memória recente. O que já foi aprendido fica mais preservado. Nas demências, escleroses, o problema que está que você danifica essas regiões do cérebro que guardam essas informações recentes. Então, o que você acabou de aprender, você vai esquecendo. Isso naturalmente acontece, não precisa ter demência, conforme a gente vai envelhecendo, a memória antiga fica mais preservada e a recente a gente vai esquecendo. Agora, se isso for uma situação que interfira no dia a dia, atrapalhe você, aí você pode estar iniciando alguma doença que você tem que investigar. Agora, essas agitações noturnas têm que ser investigado, né? Pode ser feito de algum remédio, pode ser, a diabetes pode estar caindo. É muito comum a pessoa ter queda, hipoglicemia durante a noite, né? A queda do açúcar, e ela ter confusão noturna. Então, é uma coisa também que teve, se você é diabético, né, o seu pai, você deve verificar a diabetes dele e olhar a pressão como que está à noite, ou pela madrugada. Cansou, doutor? Não, estamos aqui, ótimo, é um prazer estar aqui, é uma alegria. Felizmente a hora se vai, né? E a gente precisa terminar o nosso programa. Eu gostaria de mais uma vez de agradecê-lo, né? Agradecer por sempre atender a gente, sempre quando solicitado. E a gente percebe que você vem com uma carinho, desmarca paciente, pedir desculpas aos seus pacientes, né? Que eu sei que o doutor trabalha dia e noite. Eu ainda falei para ele assim, adianto da noite, na hora do almoço. Ele falou, mas eu só almoço em meia hora, né? Então, mas mesmo assim, carinhosamente, aceitou o convite, esteve aqui com a gente. Dizer que é muito bom a gente saber que os idosos da nossa cidade, da região, pode contar com uma pessoa que tem tanto carinho, tanto amor para dar, né? E a gente saber que existe alguém assim, que a gente pode contar na hora do desespero, na hora de não saber o que fazer com o pai, com o avô. Isso é muito bom para a gente. Espero que você continue por muitos e muitos anos aqui com a gente, que você possa continuar esse trabalho tão bonito que você faz aqui na nossa cidade. A gente fica assim, muito orgulhoso, tem muito prazer em recebê-lo aqui na nossa TV Direto. Nossa, obrigado pelas palavras, né? É uma honra ouvir isso, né? Doutora Eliana, que é uma pessoa que também faz um trabalho magnífico, uma pessoa muito querida, ajuda muitas pessoas, né? Esse programa que é fantástico. E a gente fica muito feliz, né? A gente que acabou fazendo a medicina, né? E a gente faz porque gosta realmente, né? Então a gente está aqui sempre para poder ajudar, né? Não só assim no consultório, mas também com informações, né? A gente tem que estar sempre sendo solícita quando precisa, né? Para poder dar as informações para o paciente, para as pessoas que não são pacientes. Então realmente e a gente fica feliz porque as pessoas que buscam a informação é tudo, né? Assim, é lógico, é importante ir ao médico, fazer os exames de rotina, procurar, mas você também está vendo programas, estudando, lendo sobre saúde, você também está se cuidando e prevenindo para a terceira idade. Então, parabenizar, né, todos os idosos nessa semana, que é a semana deles, né, da melhor idade, né, que a gente possa olhar eles com bons olhos, né, ter respeito, carinho, né, e admirar por tudo que eles já passaram, né. Então, a gente vê que muitos jovens hoje eles não gostam de seguir as orientações do pai, do avô, né, mas a gente deve ter esse carinho com eles. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né. Mococa é uma cidade muito linda, eu adoro as pessoas daqui. E a gente, pena que a gente não nasceu aqui, né? Não é um pouco quente, mas de coração a gente acaba sendo. E realmente é uma cidade de progresso, né? A gente vê o destaque dos médicos, né? Aqui, o nível dos médicos, dos profissionais, das pessoas. Realmente eu sou um privilegiado de sair de São Paulo e estar aqui, podendo estar trabalhando nessa linda cidade. Não, gente, então mais uma vez, muito obrigado. E a todos vocês que ligaram, participaram, nos ajudaram, né? De maneira geral, a fazer nosso programa de hoje. Receba mais uma vez o nosso carinho. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Boa noite.